Capítulo 39. Alina. Tudo funcionou exatamente como esperávamos e planejamos, exceto, é claro, pelo detalhe muito importante. Thomas não estava lá para ver. Saul e eu fomos levados sem demora para a Embaixada dos Estados Unidos em Londres. A notícia foi enviada ao irmão de Henry, na América, e nos disseram que teríamos que aguardar sua chegada. Nesse ínterim foi-nos proporcionado conforto, como não teríamos ousado sonhar durante os anos de ocupação. Roupa de cama limpa, banhos quentes, tratamento para piolhos, mais comida do que podíamos dar conta. A equipe até arranjou um tradutor e providenciou uma serra para nós. Quando o ar atingiu meu antebraço pela primeira vez, em todos aqueles meses, olhei para baixo e vi a pele enrugada e pálida, deixada para trás, e chorei de alívio enquanto tentava coçá-la com liberdade. O gesso havia caído em 2 pedaços no meu colo e, aninhado dentro do forro, estava um rolo de filme, conforme o esperado, mas também, logo abaixo dele, um pedaço de couro dobrado, numa textura e cor que eu imediatamente reconheci como cortada do canto de uma velha sacola que meu pai possuía. O que é isso? Saul murmurou, mas eu balancei a cabeça perplexa. Você o viu colocar isso aí? Eu estava distraída. Saul retirou com cuidado a lata de filme do gesso e a entregou ao tradutor para que aguardasse. Mas assim que isso foi feito, voltou sua atenção para o gesso. Ele ergueu uma metade, olhou para a linha de seu corte e sorriu para si mesmo. Muito bem, Thomas. Saul disse baixinho, então olhou para mim. Ele sabia onde cortaríamos o gesso. Com muita delicadeza, retirou o couro das camadas da atadura engessada. Retirou um pouco do gesso residual e desdobrou-o. Mas, assim que Saul deu uma olhada dentro do bolso improvisado, ele o passou para mim. É, para você, disse com carinho, uma carta. Ele então se levantou, apertou meu ombro delicadamente para me tranquilizar e me deixou sozinha. Minhas mãos tremeram quando abri o bolso de couro e um pedaço de papel caiu no meu colo. Leitura da carta. Alina, talvez eu esteja sentado ao seu lado enquanto você abre isso e você esteja rindo de mim por duvidar, mesmo que por um segundo, de que conseguiríamos. Mas a guerra é imprevisível e a própria vida hoje em dia é um risco. Eu não sei bem o que vai acontecer e não posso suportar a ideia de estarmos separados sem lembrar você de quem somos. Moegístico, o amor que sinto por você é o fogo que alimenta meu desejo de ser um homem melhor. Até que estejamos reunidos, estarei com saudades e não vou descansar até que você esteja de volta ao meu lado, que é o seu lugar. Até lá, fique segura, meu amor. Thomas. Ao ler aquela carta pela primeira vez, tudo o que senti foi culpa. Uma onda imensa de tristeza e arrependimento que ameaçou me inundar. Eu deveria ter esperado por ele, eu deveria ter ficado. Pressionei os punhos sobre a boca com força, para abafar um grito que surgiu enquanto eu considerava uma série de possibilidades insuportáveis. E se Thomas tivesse chegado ao campo enquanto eu estava relaxando aqui no luxo em Londres? E se estivesse esperando nos portões quando eu parti, trancado do lado de fora por causa da superlotação? Por que não pensei em verificar isso? Por que não esperei mais um pouco?
Por que não discutimos o que eu deveria fazer se ele não tivesse chegado antes dos soldados britânicos? Mas a carta havia caído no meu colo, ao lado da curva frágil da minha barriga, e quando olhei de volta para ela, lembrei-me do motivo pelo qual concordei em partir com Saul. Era uma realidade que ainda não parecia de verdade, da qual às vezes ainda me esquecia. Nosso bebê. Se Thomas soubesse que tínhamos gerado um bebê, gostaria que eu fizesse qualquer coisa ao meu alcance para proporcionar uma vida mais segura para aquela criança, mesmo que isto significasse que ficaríamos separados por um pouco mais de tempo. E não havia dúvida em minha mente, mesmo então, de que Saul estava certo. A gravidez no campo teria uma tênue chance de vingar, na melhor das hipóteses, e cuidar de um recém-nascido naquelas condições era quase impossível. Eu tinha feito a coisa certa, jurei a mim mesma. Poderia levar algumas semanas ou meses a mais, até que Thomas me encontrasse, mas eu me acalmei, voltando a me concentrar em sua promessa de que o faria. Durante a semana, na embaixada, enquanto esperávamos pelo juiz Adamsvis, Saul e eu elaboramos um novo plano. Nós nos encontraríamos com o juiz juntos e admitiríamos a verdade sobre quem realmente éramos. Fazia muito sentido. Não havia mais necessidade de subterfúgios. E, com certeza, o testemunho de Saul seria ainda mais poderoso quando o juiz compreendesse que de fato se tratava de uma experiência pessoal. Mas, para além da visita do juiz, sabíamos que não poderíamos ficar na embaixada para sempre. Então, Saul e eu tínhamos esperança de que alguém nos ajudasse a encontrar acomodações em outro lugar na Grã-Bretanha. Saul tentaria se reconectar com o exército polonês em algum momento, mas até que Thomas chegasse, ficaria para me ajudar a encontrar algum tipo de vida aqui durante a espera. Meu enjoo matinal havia ressurgido desde que chegáramos a Londres, em parte porque depois de anos de uma dieta de fome, os alimentos gordurosos e pesados oferecidos eram tentadores e cruéis para o meu estômago frágil. Na noite da chegada do juiz, eu estava particularmente enjoada e, no fim, passei a noite em nosso quarto surfando nas ondas da náusea. Saul teve que se encontrar com o juiz sozinho, mas isso não me preocupou. Se quisessem nos entrevistar sobre o sofrimento na Polônia, ninguém poderia dar um relato melhor do que Saul Weiss. Saul retornou ao nosso quarto muito tarde naquela noite, mas estava pensativo de um jeito que não esperava, com a testa franzida e os lábios contraídos. Ele se preocupou comigo como sempre fazia. Ajeitou as cobertas e verificou se eu estava mantendo minha ingestão de água. Estou bem, Saul. Perdi o jantar, mas não tenho dificuldade em beber água. Eu lhe assegurei, mas depois perguntei um pouco impaciente como foi a reunião com o juiz. Ele está muito empenhado em levar as informações que entreguei ao seu governo, mas disse que parecem decididos a fechar os olhos. Ele está esperançoso de que as fotos de Henry sejam úteis, mas houve outras fotos. Outras informações da Polônia chegaram e eles estão relutantes em agir, mesmo com evidências. Ele parou de falar e então sentou-se na beirada da cama e começou a esfregar as têmporas. Estamos com problemas? Perguntei, minha voz, um sussurro no não. Saul, comecei, e então me sentei e descansei a mão em seu antebraço. Algo está errado. Ele ficou chateado por termos mentido sobre os nossos nomes? Na verdade,
Saul hesitou, mas engoliu em seco. Ele suspirou e olhou para mim quase suplicante. Alina, não contei a ele. Encarei-o atônita e então procurei seu olhar perplexa. Mas ele disse que arranjou vistos para nós. Saul falou de uma vez. Para a América. A América? Repeti incrédula. Afundei de volta nos travesseiros e senti o quarto girar um pouco. A América. É quase impossível para os poloneses entrarem na América agora, Alina. Mesmo para o juiz Adamsvis, isso foi muito difícil de conseguir. Seu governo teme que os nazistas estejam enviando espiões disfarçados de refugiados. Por isso, meio que fecharam as portas. Por favor, entenda. Eu simplesmente entrei em pânico quando ele contou que já tínhamos passagem. E a esposa de Henry, Sally, disse que nos deixará morar em sua casa até nos estabelecermos. Mas o juiz disse que depende de nós, podemos muito bem ficar. E há pessoas aqui que nos ajudarão também. Mas, América, Alina, seu bebê pode ser um americano. Imagine as oportunidades. E é um mundo distante de toda essa loucura. Balancei a cabeça, mas não consegui falar. Em vez disso, olhei para o meu colo. Saul apertou meu ombro. Não temos que decidir agora, mas os vistos não são para Saul Weiss e Alina Dziak. Eles são para Thomas e Hannah Slask. Então, ele parou de falar e eu o olhei. Você nem quer ir para a América. Protestei um pouco boba. Você queria voltar para o campo, certo? Para servir ao exército polonês? Ele assentiu, fez uma pausa e quando se virou para mim, seu olhar estava bastante sério. Mas o que eu quero não importa neste momento, Alina. Não estou propondo fazer isso por mim mesmo. Eu lhe fiz uma promessa, disse Saul. Eu disse que, até Thomas voltar, eu cuidaria de você e do seu bebê como se fossem meus. E não tenho dúvidas de que isso é de fato o que ele queria para vocês dois. Mas como ele vai me encontrar? Perguntei com fraqueza. Você realmente acha que uma coisinha, como a distância, o impediria de vir atrás de você? Ele atravessou a Polônia por você uma vez. Encontrar o caminho até um barco para cruzar o Atlântico será fácil depois disso. Menos de um mês depois de deixarmos o campo em Buzuluk, Saul e eu estávamos com Frederick Adamsvis, no convés do maior barco que eu já tinha visto, maravilhados. Nossos olhos arregalados enquanto a ilha Ellis surgia diante de nós. Fiquei deslumbrada, pasma e francamente apavorada. Tudo que eu sabia sobre este país eram as coisas que Thomas havia me contado. E mesmo na época, eu mal tinha acreditado nele. Agora, Sally Adamsvis iria viajar para nos buscar e teríamos nossa casa em um lugar tropical que mal tinha inverno. Uma casa tão perto da praia que poderíamos caminhar até lá. Eu estava animada com as possibilidades desta nova vida e muito esperançosa, porque sabia que Thomas me encontraria ali e até lá estaria com meu querido amigo Saul ao meu lado. Olhei para Saul, então para descobrir que ele estava contemplando a água em silêncio. Há judeus aqui? Perguntei num rompante. Frederick me deu um sorriso paciente e gentil. Ah, sim, Hannah. Existem muitos judeus na América. E é seguro para eles aqui? Perguntei-lhe com hesitação. Bem, nós temos alguns problemas, Frederick admitiu. Ainda mais aqui em Nova York, onde moro. Houve alguns problemas nos últimos anos com gangues
de jovens assediando o nosso povo judeu, alguns incidentes de lojas sendo vandalizadas, um cemitério profanado, mas é claro, nada como o que você viu em sua terra natal. A América é um lugar pacífico, posso lhe garantir. Observei Saul enquanto Frederick falava. Assisti enquanto o sangue drenava do rosto do meu amigo. Observei quando suas mãos contra a grade começaram a tremer até que ele a agarrou com força, com os punhos fechados para esconder o tremor. Observei quando fechou os olhos, pelo que eu sabia ser uma intensa onda de déjà-vu. Sua calma sabedoria havia me impressionado até aquele momento, mas eu acabara de descobrir que Frederick Adamsvis era ingênuo demais. Eu sabia, com certeza absoluta, que pequenos problemas em um país podem se tornar tragédias imensas quando deixados sem controle. Tudo começou pequeno na Alemanha, até começou fraco na Polônia muito antes da ocupação. Tudo começou com um pequeno grupo de pessoas assediando, vandalizando e profanando, e terminou com carregamentos de trens de meus compatriotas enviados para fornos e despejados em um rio. Peguei a mão de Saul, então, e a apertei com força. Assim que Frederick nos deixou para pegar suas malas, virei-me para Saul e balancei a cabeça com veemência. Você já teve sua cota de perseguição e sofrimento na vida, Saul Weiss. Até que estejamos por completo certos de que este é um lugar seguro para você, precisamos guardar seu segredo. Eu não posso passar por isso de novo. Deus me perdoe, eu não posso. Vamos guardar isso para nós mesmos, até que saibamos que este lugar é seguro, prometi-lhe. Pode demorar algum tempo até que Thomas chegue. Você merece alguns meses de descanso. Abraçamo-nos ali no convés. Testemunhas de uma promessa, de guardar um segredo que pensávamos que poderíamos simplesmente revelar um dia. Não tínhamos ideia da gravidade desta mentira. Não percebemos que o tempo passa rápido, que os dias longos e difíceis às vezes duram anos muito curtos. Antes que percebêssemos, eu estava com minha filha nos braços, que sempre foi de alguma forma nossa filha, porque Saul fez seu voto solene de cuidar dela desde o momento do seu nascimento. E assim que seu inglês estava à altura do desafio, o amado papá de Julita estava estudando, diplomando-se e trabalhando muito para nos sustentar a todos. E ele estava fazendo tudo sob o nome de Thomas. No mesmo dia em que Saul se certificou, outra vez como médico no Conselho de Medicina americano, ele se inscreveu para concluir um programa para se tornar cirurgião pediátrico. Não falamos sobre a mudança de especialidade que conquistara na Polônia, mas ambos sabíamos por que a escolheu. Então estávamos desesperadamente enredados na prisão de uma mentira que parecera tão sensata e tão altruísta na época. Meu nome falso era uma coisa, um pequeno detalhe, ao qual eu acabei me ajustando. Algo que eu poderia ter desfeito a qualquer momento, se fosse necessário. A situação de Saul era muito mais complicada. Era o nome de Thomas em seus certificados, era Thomas que estava empregado, o aluguel de nossa casa estava em nome de Thomas e mais tarde também o empréstimo financeiro para o carro que compramos. Era Thomas quem fizera a residência no hospital como cirurgião pediátrico. Era Thomas quem subiu na hierarquia do hospital até se tornar um consultor e estava treinando dezenas de estudantes de medicina, salvando centenas de vidas por ano. Só Saul e eu sabíamos que o verdadeiro Thomas era o homem com olhos sorridentes,
O homem, capturado na foto que encontrei enquanto ajudava Sally nos dias após a morte de Henry, quando examinamos a enorme coleção de cópias fotográficas que ela acumulou nos filmes que enviara para casa ao longo dos anos. Só eu sabia que o minúsculo sapato que Saul mantinha escondido no alto do nosso armário, na verdade pertencerá à sua primeira filha, sua tão preciosa amada Tique Vavais. Era com Saul que eu dividia a casa. Era com Saul que compartilhava os altos e baixos da vida de paz. Era com Saul que dividia a minha cama, porque estávamos tão acostumados a dormir lado a lado, desde nosso casamento, entre aspas, em Buzuluk. Nas poucas vezes em que tentamos estabelecer quartos separados, acordei com ele gritando e soluçando em seu sono. Por fim, aceitamos a realidade de nossa situação. De uma forma absolutamente única, estávamos ligados um ao outro em espírito e não em corpo. Eu não poderia ser Eva para Saul, e apesar do que todas as pessoas em nossa vida pensavam, Saul nunca seria Thomas para mim. Em vez disso, éramos melhores amigos, parceiros em todos os sentidos, exceto aquele que, em geral, define um casamento. De certa forma, ansiamos por companhia, cada qual pela eternidade dedicada aos nossos amores perdidos, e éramos felizes. E a vida que construímos nunca parou de me surpreender. Eu me deleitei em proporcionar para minha filha uma vida na qual ela nunca tivesse que aprender o que significava fome ou opressão. Assisti às visitas anuais do juiz Frederick, com livros e brinquedos na época do Natal, o que o tornou o herói de Julita. Quando faleceu, ela ainda não havia atingido a puberdade, mas já havia anunciado sua intenção de ir para a faculdade de Direito um dia, e ainda mais milagroso do que isso, teve a oportunidade de tornar esse sonho realidade. Mas por mais abençoados que Saul e eu fôssemos, sempre esperei. Todas as noites eu olhava para a janela enquanto adormecia e deixava a esperança piscar por apenas um segundo, como o clarão de um fósforo que não dura. Imaginava algum cenário improvável em que Thomas estivesse preso em algum lugar, mas mesmo depois de todos aqueles meses, anos e décadas, logo estaria livre e viria atrás de mim como havia prometido. Talvez tivesse perdido a memória? Talvez houvesse se ferido e não pudesse viajar. No fundo do meu coração, a única coisa que eu sabia ser verdade era que Thomas tinha me prometido que sempre nos encontraríamos. Distância, tempo, estas coisas com certeza eram irrelevantes diante de um amor tão grande como o nosso. Um dia ele apareceria sem aviso, assim como da última vez, e a vida iria começar de novo para valer. Nunca parei de desejar e nunca, nunca parei de esperar. Talvez pareça tolice, mas a força de esperança que eu tinha em Thomas me enganou. Eu nem pensava em Saul e eu como velhos, até que estivéssemos muito velhos. Eu tinha uma filha adulta, uma filha obstinada e furiosamente ambiciosa, mas de certa forma senti que durante todos os anos difíceis e todo o trabalho árduo, tinha me agarrado ao último artefato daquela versão infantil de mim mesma, e a garota inocente dentro de mim ainda estava aguardando o retorno de seu herói.
Saul parou de trabalhar como cirurgião quando seu passaporte dizia que tinha 70 anos, mas sabíamos que ele tinha 75. Ele ensinou na universidade por mais uma década. Ele amava seu trabalho com paixão. É por isso que fiquei perplexa quando de repente decidiu se aposentar. Ele havia escondido os sinais tão bem, mas quando fomos para a cama após as celebrações de sua aposentadoria, ele me pediu para acompanhá-lo em uma consulta neurológica. Poucos dias depois tivemos o diagnóstico, demência vascular. Choramos juntos e então ele pegou minhas mãos e me pediu para ir com ele à sinagoga. Seria uma honra. Sussurrei e ele sorriu com tristeza para mim. Obrigado, Alina, disse baixinho, porque sempre me chamava assim quando estávamos sozinhos. O que você quer dizer para Julita e Alice? Perguntei a ele. Uma sombra cruzou seu rosto, um vislumbre de incerteza que quase partiu meu coração ao ver. Elas são minhas, não são, Alina. Como poderiam não ser? Ele sorriu. Então, um sorriso aliviado e agradecido. Vamos contar a verdade, então. Elas vão entender. Como alguém poderia entender? Então, pelo menos vão nos perdoar. Mas Julita era uma mulher ocupada e havia acabado de entrar no tribunal distrital. A degeneração de Saul aconteceu tão rápido a partir daí, como se ele tivesse contido sua morte até se aposentar. Mas então se tornou muito real e com muita pressa. Por alguns meses frenéticos estive focada em tentar convencer Julita ou Alice a se juntar a mim em uma viagem de volta à Polônia, enquanto eu ainda poderia ir. Então, quando percebi que realmente precisávamos contar a verdade para Julita, Saul não estava mais disposto a tal conversa, e eu de fato não suportaria fazer isso sozinha. As últimas instruções de Thomas foram para eu cuidar de Saul Weiss, e até o último suspiro de Saul honrei esta promessa. Passei a amá-lo profundamente e sei que ele também me amava. Esse tipo muito diferente de amor foi sem dúvida a base da minha vida na América. E foi uma vida linda demais, mesmo que até meu último suspiro eu desejasse Thomas, meu primeiro amor, meu verdadeiro amor. Estou perto do último suspiro agora, presa e indefesa aqui dentro de meus próprios pensamentos. É por isso que é demasiado chocante que tudo o que sinto nestas horas seja uma paz surpreendente. É tudo por causa da minha linda Alice, com aqueles olhos verdes risonhos que herdou do meu Thomas. Aqueles olhos que passou para o nosso Ed especial e perfeito. De certa forma é adequado que tenha sido Alice quem encontrou Thomas para mim, porque ela sempre me fez lembrar de seu avô, aquele que nunca conheceria. Ela compartilha o mesmo amor pelo aprendizado, conhecimento e história, o mesmo senso de compaixão, a mesma capacidade de sonhar alto, apesar de suas circunstâncias, mesmo que às vezes se esqueça que tem permissão para fazer exatamente isso. Enquanto aguardo a libertação da morte, olho para trás em minha vida e sinto a única coisa que esteve faltando por todas estas décadas. Eu estou em paz, porque sei que meu Thomas me espera do outro lado. Em breve darei meu último suspiro
e provarei que ele sempre esteve certo. Sempre encontraríamos nosso caminho de volta um para o outro. Sempre. Capítulo 40, Alice. Acordo na minha própria cama, com o som do celular de Wade tocando. Ele está deitado ao meu lado, abraçando-me com força contra o seu corpo. Mas quando a chamado desperta, ele rola para o lado para atender, afastando-se. Oi, Julita. Responde bastante ríspido. Meu coração já acelerado dispara ainda mais quando ele me passa o telefone. Você precisa vir agora, mamãe diz apreensiva. Foi outro derrame, um grande. Eles a transferiram para cuidados paliativos. Vista qualquer roupa e venha logo. Não perca um segundo. O médico disse que talvez não tenhamos muito tempo. Estou no hospital por volta das 6h15. A equipe diminuiu as luzes. Mas ainda assim fica evidente que a pele de Babtia adquiriu uma palidez cinzenta. Sua respiração está superficial. Já estou chorando, antes mesmo de chegar ao lado da cama. Papai se aproxima de mim e me puxa para um abraço apertado. Ele não fala, mas no fim é porque não há mais nada a dizer. Babtia dá seu último suspiro às 6h30. Mamãe está segurando sua mão direita e eu estou segurando a esquerda. Ela não luta. Não há tensão alguma em suas feições. Nenhuma revolta contra seu domínio, enquanto a morte a leva para longe de nós. Ela deixa a vida tão pacificamente que é difícil aceitar no início que ela se foi. O médico se junta a nós e declara a sua hora da morte com leveza, com reverência. Mamãe está serena enquanto lava as mãos e o rosto de Babtia, e então temos um último momento com ela, todos juntos. Papai é em geral mais emotivo com tudo isso do que mamãe, que permanece com os olhos secos, até chegar a hora de deixar o quarto do hospital. Então ela se volta para a cama para uma última olhada e de repente corre de volta para o corpo de sua mãe e começa a chorar. Um grito animalesco e descontrolado que me assusta. Estou chocada com isso, mas papai me oferece um sorriso gentil e murmura: eu disse que precisava daquela vodka. Ela está bem? Eu sabia que isso ia acontecer, querida. Sua mãe tem uma fachada dura, mas a mãe dela era o seu sol e sua lua. Quando hesito, papai acena em direção à porta. Vá para casa, querida, murmura e retorna para o lado da cama. Sua mãe e eu vamos precisar de algum tempo aqui e você tem sua família para cuidar. Enquanto vou para casa, estou triste, é claro, mas principalmente grata. Sou grata a Babtia por cada momento que compartilhei com ela. Tudo que me ensinou sobre a maternidade, cada abraço, cada gesto de amor e cada bendita refeição que já preparou para mim. E, acima de tudo, sou grata por ter confiado em mim para desvendar um pouco de sua história, porque não posso deixar de sentir que ao encontrar o seu passado, encontrei um pequeno pedaço perdido de mim também. Hesito na minha porta. Posso ouvir atividades lá dentro. E sei que todos estarão acordados. Um tanto tarde me ocorre que terei que dar a notícia à minha família. Estou tentando me lembrar. Como exatamente alguém comunica a morte a uma criança autista não verbal? Quando Pá morreu, no ano anterior, tivemos tempo para nos preparar. Conversamos com Ed sobre isso, com seu psicólogo para nos ajudar.
Gostaria que pudéssemos fazer o mesmo desta vez, mas preciso contar a Callie e o Wade agora, e isso não posso adiar. Entro na sala de estar e Ed está no puff, segurando o dreidel diante do rosto e girando a alça devagar. Vídeos de trem, sem dúvida, na televisão, ao fundo. Seu iPad está em seu colo. Ando devagar até o assento, ao lado dele, e ele levanta os olhos do dreidel para mim. Ocorre-me como minha ausência, quando ele acordou, não pareceu incomodá-lo de forma alguma. E houve um tempo em que esse mesmo cenário teria garantido um colapso. Ainda assim, seu olhar verde está um pouco triste, um pouco preocupado, e ele agarra o dreidel contra o peito e olha para seu iPad, como se estivesse com medo de alguma forma, mas não sabe o que dizer. Oi, bebê, sussurro. Ed se senta, ereto. Ele desliza para o CAA e aperta o botão de repetição. Babtia terminou. E então Ed olha para trás, em minha direção, bem calmo, esperando pela confirmação. Um arrepio desce pela minha espinha e fico olhando para ele, tentando entender se está dizendo o que eu acho que está dizendo. Ouço Wade na porta e olho para cima, para ver uma Callie com os olhos turvos ainda de pijama, seguindo atrás dele. Eu sei que os dois talvez estão desesperados por notícias, mas minha atenção de modo magnético retorna para Ed. Ele repete as palavras de novo. Babtia terminou. Começo a chorar em reação a isso e ouço a histeria crescente de Callie vinda da porta. O que ele está falando? Ele está dizendo que ela morreu? Mamãe, não é verdade. Me diga que não é verdade. Você acabou de entrar pela porta e não disse uma palavra. Ed não poderia saber disso. Lanço-lhes a vista e meus olhos se fixam nos de Wade. Minha garganta está tão apertada que acho que não conseguiria falar mesmo se tentasse. Mas não preciso carregar nossa família neste momento difícil, porque Wade puxa Callie para perto e murmura: há muito mais no nosso garoto do que as aparências mostram, Callie. Mas como ele poderia? Eu não sei, ursinha. Wade a interrompe com gentileza. Eu também não sei como ele sabia. Mas ele tem dito isso desde que saiu da cama, às 6:30. Então me parece ele sabia de fato. Mas ele não pode. Ela ainda está protestando, quando um soluço a interrompe. E então acho que a ficha finalmente lhe cai. Ela cobre os olhos com as mãos e em seguida deixa escapar. Vou sentir muito a falta dela. Wade a acolhe em seus braços e se junta a mim, no sofá. Nós nos amontoamos lá, como um trio choroso por um minuto, até que Ed se levanta. Sorrio com tristeza, enquanto ele fica sem jeito, na minha frente. Ele não se junta ao abraço. Em vez disso, estende a mão e a encosta na minha bochecha. Esta minha família é confusa e é diferente. Mas neste momento de dor e tristeza, nós nos sentimos mais próximos de uma unidade inteira do que já estivemos desde que me lembro. A vida tem um jeito de quebrar nossas expectativas, de deixar nossas esperanças em pedaços, sem explicação. Mas quando há amor em uma família, os fragmentos despedaçados de nossos sonhos, deixados para trás, podem sempre ser reunidos novamente, mesmo se o resultado final for um mosaico. Esta família é um trabalho em andamento, mas mesmo hoje, em nosso luto,
Sou abençoada por uma certeza crescente de que estamos cada vez mais perto de descobrir como as peças podem se encaixar de uma forma que funcione para todos nós. Epílogo. Nunca pensei que voltaria para aquela colina sobre Cherbinia, então parece surreal estar aqui hoje, especialmente integrando esta heterogênea procissão. Ed vai na frente, uma posição que tem ocupado com frequência nos últimos tempos. Ele está olhando para o seu iPad e Wade está logo atrás. Ed é um perito no Google Maps agora e nos guiou desde Cracóvia, levando-nos ao ponto no mapa que definimos na semana anterior, quando estávamos nos preparando para esta viagem. Kali está andando atrás de mim com o padre Belachaz, de Cherbinia, e o rabino Zoldak, que se juntou a nós, de Cracóvia. Ao lado deles, mamãe e papai avançam devagar. Esse bloco do nosso pequeno grupo está debatendo entre si o boom econômico pelo qual a Polônia está passando, desde que aderiu à União Europeia. Mais cedo ouvi o padre perguntar a Kali se ela realmente tinha apenas 10 anos de idade. Bem, sim, ela respondeu com calma, mas eu tenho um QI de 150. Isso me dá uma clara vantagem. Caminho sozinha no centro. Estou absorvendo com intensidade tudo aquilo de novo e pensando em como as coisas parecem diferentes nesta segunda visita. Agora que estou aqui para atender ao último desejo de Babtia, a grama está ainda mais verde, as papoulas nos campos cobertos de vegetação muito mais vibrantes. Estou carregando junto ao peito a pequena caixa de madeira que nos trouxe aqui hoje. Dentro dela repousam as cinzas de Babtia e Pá, bem como aquele minúsculo sapato de couro de bebê. Hoje, os portões pouco confiáveis estão abertos e vários outros carros já estão aqui, o que me surpreende. Ao nos aproximarmos da clareira, vejo que Emília está rodeada por Agnieszka, Lia e um grupo de adultos. Alguns estão segurando flores, outros carregam lanternas ou velas. Emília está em sua cadeira de rodas e eu me aproximo dela e beijo suas bochechas. Há tantas pessoas, murmuro para Agnieszka. São apenas meus irmãos e irmãs e alguns de seus filhos, explica Agnieszka. Espero que não se importe. Mamãe disse que a Lina precisava ser homenageada por toda a nossa família, já que nenhum de nós jamais teria nascido se não fosse por ela. Quando meus olhos se enchem de lágrimas, Agnieszka pisca para mim. Você tem sorte por não termos trazido os netos ou bisnetos. Isso teria feito o grupo dobrar. Jogo os braços em volta do pescoço de Emília e ela sussurra algumas palavras suaves em polonês em meu ouvido. Então eu me viro e vejo a placa que Emília deixou pronta para o dia de hoje. Abaixo da gravação, que lista o nome de Thomas Slaski, vários outros nomes foram acrescentados. Alina Slaski, 1923-2019. Saul Weiss, Eva Weiss, Tikva Weiss. Neste momento e sem qualquer instrução, Ed se afasta automaticamente das pessoas ali reunidas, empoleirando-se na pedra plana, na borda da clareira, como se já tivesse feito isso antes 1 milhão de vezes. Ele carrega um dos vídeos de trem que Wade salvou
antes de sairmos de casa. Mas antes mesmo que eu possa pedir, ele diminui por completo o som, olha para mim e sorri com orgulho. Não tenho certeza se meu marido explicou ao nosso filho o que se esperava dele, mas aquele garoto tem sido um anjinho hoje. É engraçado como, agora que enfim se conectaram, abriu-se um caminho totalmente novo, do mundo de Ed para o nosso. E isso com certeza tem sido útil para o nosso filho. E ele vai para a escola 3 dias por semana agora. E nas manhãs de quinta-feira, Wade vai mais tarde para o trabalho, porque ajuda na lição de ciências na turma de Ed. Wade e eu ainda abordamos nosso relacionamento com nosso filho de maneira muito diferente. E sem dúvida há uma tensão nisso. Wade sempre vai querer empurrar Ed para fora de sua zona de conforto. E eu sempre vou querer fornecer-lhe segurança e estrutura. Mas nesse vai e vem de nossas posturas muito distintas, estamos alcançando algum tipo de equilíbrio delicado. Eu me beneficio disso, assim como Wade e, acima de tudo, também Ed. Callie pega minha mão enquanto todos, de um jeito automático, se posicionam ao redor do local da sepultura. Sem preâmbulos, o padre dá início ao serviço breve e respeitoso que planejamos. O padre Belachaz ficara inicialmente confuso quando lhe telefonei algumas semanas antes para pedir sua ajuda hoje, o que era bastante compreensível, porque a história toda exigia um pouco de explicação. A princípio, eu apenas disse que precisávamos de um serviço pelas cinzas de minha avó católica devota e de tudo o que tínhamos de meu avô judeu e de sua outra família. Depois que o padre Belachaz compreendeu isso, disse que ficaria honrado em nos ajudar a celebrar suas vidas e que iria pensar em algo. Quando chegamos aqui hoje, ele nos apresentou ao rabino Zoldak, que tinha vindo de Cracóvia para prestar assistência. Não consigo imaginar nada mais perfeito ou adequado para estas pessoas do que um serviço fúnebre plurireligioso in memoriam. Agora, o padre Belachaz convida o rabino Zoldak a se apresentar e ele fala em inglês a todos nós por alguns minutos sobre dor, amor e o incrível poder do sacrifício. Já estou emocionada com tudo o que está acontecendo, mas sou alçada a novos patamares quando o rabino Zoldak começa a entoar El Malei Hashamin. À medida que as palavras hebraicas elevam-se à nossa volta naquele lugar, um tsunami de tristeza e gratidão me atinge e não posso deixar de soluçar. Choro pelo avô que eu tanto adorava e me pergunto como ele se sentiria ao saber que um dia nós o traríamos para descansar com Eva e Tikva e Aline Tomás, em uma época em que sua fé poderia ser celebrada com segurança e respeito. Então imagino Thomas Slask, um homem que nunca tive o privilégio de conhecer, mas não preciso tê-lo conhecido para saber que teria aprovado cada aspecto deste serviço e deste arranjo, e não há dúvidas de que minha Babtia também teria. O padre me convida a vir à frente. Dobro os joelhos para pousá-los contra a grama macia e então deposito com delicadeza a caixa dentro do buraco na terra que um dos filhos de Emília preparou para nós.
O padre se agacha ao meu lado e recolhe um punhado de terra e em seguida espalha-o por sobre ela. Ele repete o gesto mais 3 vezes, enquanto recita bem suave: em nome de Deus, nosso Pai misericordioso, entregamos os corpos de Alina e Saul à paz da sepultura e junto com eles as memórias das amadas Eva e Tikva de Saul. Wade pega a pá de jardinagem da minha mochila e termina de cobrir a caixa. Mais tarde, o filho de Emília vai providenciar a concretagem deste canteiro, para que todos possamos ter certeza de que nunca serão perturbados. Então levantamo-nos e está terminado. Há um instante de conversas tranquilas, e em seguida as pessoas ali reunidas começam a se dispersar. Retornando ao apartamento de Emília em Cracóvia, onde ela está oferecendo um almoço para todos nós. Meus pais começam a caminhar devagar de volta para a van, com Callie no colo, e Wade olha para mim. Você está bem? Ele pergunta muito gentil. Eu estou bem, de verdade, mas... Limpo a garganta. Pode me dar um momento? Vou levar Ed, oferece Wade. Mas então, nós dois o observamos e ele se acomodou naquela rocha longa e plana, completamente relaxado enquanto olha para seu iPad. Ele está bem. Eu sorrio e depois beijo a bochecha de Wade. Estaremos de volta à van em alguns minutos. Enquanto Wade se afasta, olho para a placa e a lápide e penso sobre a jornada dos últimos 10 meses. Fazer esta viagem para a Babcha abriu um mundo para mim, de formas que estou apenas começando a compreender agora. Passei a escrever as coisas que aprendi na minha viagem para Callie e Ed lerem quando forem mais velhos, e o projeto ganhou vida própria. Acho que talvez eu tenha começado a escrever um livro sem perceber. Sempre pensei que minha família precisava de 100% da minha energia, mas estou aprendendo que posso lhes dar o foco total do meu amor e dedicar um tempo para nutrir outras coisas que são importantes para mim também. Estou ainda mais ocupada nesses tempos, mas o curioso é que me sinto muito menos exausta. Obrigada, Babcha. Sussurro enquanto uma brisa suave agita os galhos acima de mim. Obrigada por confiar em mim para descobrir as respostas para você. Eu tinha esquecido que sabia como fazer isso. Ed levanta-se abruptamente e olha para as árvores ao nosso redor, procurando por algo. Enquanto eu o observo, sou tocada por um estranho abalo. Ed, ele ecoa. Ed, querido, você quer comer alguma coisa? O abalo percorre de novo o meu corpo. E tão seguro quanto se seus braços tivessem me envolvido, sinto Babcha conosco naquela clareira e sinto sua paz, seu amor e sua gratidão. Fecho os olhos e os absorvo e pela última vez sussurro: adeus, Babcha. Ed se levanta e atravessa a clareira para deslizar sua mão na minha. Baixo os olhos para ele em meio às minhas lágrimas e descubro que ele está me encarando pacientemente. Emília e nossos primos distantes estarão nos esperando em Cracóvia e nas próximas 2 semanas, Wade, Callie, Ed e eu iremos explorar este país juntos. Não é fácil para nós estarmos aqui, tão longe de nossa rotina,
fora de nossa zona de conforto, mas estamos fazendo isso funcionar para cada um, porque é importante e porque este sempre foi um sonho. Haverá desafios, haverá decepções, haverá fracassos e discussões e contratempos, mas isso não nos impede mais de tentar. Nossa vida em família nunca será fácil, mas isso não pode impedir qualquer um de nós de buscar nossos sonhos. Ter esta vida custou muito aos nossos ancestrais. A melhor coisa que podemos fazer para honrá-los é vivê-la em sua plenitude.